Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série For It Nunca Mais, aqui no JS Channel. Aqui quem fala é Danilo Barros e no vídeo de hoje a gente ficou de ver Concat All ou Concat All, mas eu resolvi gravar esse vídeo antes da gente entrar no assunto do Concat All, e eu queria aproveitar para a gente ver com os métodos, com as funções que a gente já trabalhou aqui, que é Map e Filter, como que a gente consegue escrever o desafio e consegue melhorar esse desafio escrevendo um código mais limpo, mais declarativo, um código que a gente consiga reutilizar. Bom, se você está vendo esse vídeo agora e não tem acompanhado essa série, eu estou deixando o link na descrição da playlist. Lá você consegue ver os vídeos anteriores dessa série. A gente já viu aqui Map e Filter. E do que essa série trata? A gente vai ver como combinar 5 funções e a gente conseguir fazer operações altamente complexas, só que com um código mais simples, né? Menos código, um código mais limpo, declarativo, como eu falei agora há pouco. Conseguindo assim eliminar o uso do for it quase que em 100% dos casos, tá? Bom, e só para lembrar, como eu falei nos outros vídeos, essa é uma porta de entrada para programação funcional e programação reativa. Bom, dito isso, vamos aqui à resolução do nosso desafio da aula passada. Na aula passada a gente trabalhou com esse array aqui de objetos que representam filmes, tá? Eu estava chamando ele de vídeos, mas agora eu resolvi chamar ele de filmes, movies. Então o que é que eu vou querer nesse desafio? Eu quero todos os filmes top rating, ou seja, que tem um rating igual a 5. E quero projetar cada um desses objetos para ter apenas as propriedades ID, title e rating. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, esse aqui é mais ou menos o resultado, né? Mais ou menos o formato do resultado que eu vou querer. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou agora importando essa função log aqui de helpers. Nada mais é do que um console log encapsulado, só que eu estou colocando um JSON stringify para ficar mais bonitinho aqui no console quando a gente for mostrar o resultado. E eu vou só imprimir na tela aqui esse array, só para a gente ver funcionando. Da outra vez também eu estava usando apenas Node, tá? E agora eu vou usar o NodeMon, porque cada vez que eu alterar esse arquivo aqui e salvá-lo, o NodeMon automaticamente já vai mostrar o resultado, então não vou precisar ficar digitando Node Challenge toda hora. É só isso mesmo. Então eu vou dar um Enter aqui, está trazendo direitinho. Então vamos resolver aqui o nosso desafio. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de top rating movies. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o array movies e vou filtrar todos os filmes que tem rating igual a 5. E eu vou printar esse novo resultado aqui, top rating movies. Vou salvar e olha só o nosso resultado aqui do lado. Antes eu tinha 4 objetos, né? Ó, 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho apenas 2 com rating de 5. Beleza. Só que aí eu falei que eu queria projetar para objetos que tivessem as propriedades ID, title e rating. Então a gente vai fazer o quê? Como esse filter ele retorna um array, então eu já posso colocar aqui ponto map e jogar o map em cima desse resultado. É mais ou menos como se eu estivesse fazendo assim, pegando o resultado que o filter nos deu e jogar um map em cima e escrever o método aqui. Só que eu vou fazer aqui direto, tá? Vocês já devem ter visto isso em outros lugares, como jQuery, em várias outras bibliotecas e linguagens que tem por aí. E dos filmes filtrados, eu vou querer projetar dessa forma: id m.id title m.title e rating m.rating. Vou salvar. Olha só,
a gente tem aqui os top rating movies projetados para ID, title e rating. Beleza? Então, a partir disso daqui, a gente pode ver que o nosso código não está com aquela aparência de código imperativo, em que eu tenho que criar um array vazio para ir preenchendo ele, para depois que obtiver os resultados filtrados é que eu vou conseguir mapear. Então eu não preciso usar o for each, e isso dá uma aparência, uma legibilidade melhor para o código, porque eu consigo ler de uma forma mais elegante. Então eu gosto dessa ideia de eu conseguir ler o código como se eu estivesse lendo em português ou em inglês. Eu quero bater meu olho e conseguir entender de cara, sem ter que ficar pensando muito o que é que eu estou vendo já de primeira assim. Então olha só, movies, eu vou filtrar todos os filmes com rating 5 e vou mapear depois para esse novo objeto aqui. Ou seja, é um código bem mais fácil de ler, mais declarativo do que eu ter um for each com outras propriedades que vão mais atrapalhar a minha leitura do que ajudar. Bom, galera, então essa daí é a resolução do desafio. E daí eu posso fazer outras brincadeiras também com o map. Eu posso mapear para um array de IDs, ao invés de mapear para um objeto. Ao invés de projetar para um objeto, eu posso fazer assim, m.id, vou salvar. E ele traz aqui do lado, ó, um array dos IDs dos objetos que são top rating. Eu posso fazer também uma combinação diferente. Ao invés de eu voltar, de retornar um objeto que tem ID e title como propriedades, eu posso fazer com que o valor do ID seja a chave e o valor do title seja o valor da propriedade. Como assim? Tá meio confuso, né? Mais ou menos isso daqui. Eu posso fazer isso daqui, ó. 2. Eu posso fazer isso daqui. O ID ser a chave e o valor dessa propriedade ser o nome do filme. Como é que a gente faz isso? Eu vou projetar para um novo objeto. Coloco entre colchete porque é uma propriedade dinâmica. m.title. Vou salvar e olha só. A propriedade agora é o ID e o valor dessa propriedade é o nome do filme. Então eu tenho várias combinações aqui. Eu posso simplesmente ignorar tudo e retornar 1. E ele retorna aqui um array de número 1. Tá? Então a brincadeira aqui vai longe. Bom, e será que a gente conseguiria melhorar ainda mais a legibilidade desse código que já não está ruim? Sim, a gente consegue sim. A gente poderia pegar essa função que é passada como parâmetro no filter e colocá-la aqui fora. By rating equals 5, por exemplo. Esse ponto e vírgula aqui é opcional. E eu vou renomear esse M aqui para OBJ. E aí a gente pode simplesmente substituir isso daqui aqui. Então a leitura ainda fica mais fácil, né? Moves filter by rating equals 5. Olha só, uma leitura fica melhor ainda. Eu salvei aqui e o resultado continuou o mesmo, tá? E a gente pode fazer algo similar aqui no map. Vou chamar de toID title, ID and title, e vou colar aqui. Eu vou renomear mais uma vez esse M para OBJ e vou pegar a referência dessa função e colocar aqui no map. E o resultado continuou o mesmo. E olha como a leitura fica fantástica. Moves filter by rating equals 5 e map to ID and title. Gente, fica fenomenal
a legibilidade dessa forma aqui. Então a gente tem aí um código altamente declarativo, bem mais fácil de manter. Nossa, muito mais fácil de manter dessa forma aqui, muito mais fácil de ler, de entender. Bater o olho, a gente não tem que pensar, então a gente segue aquela proposta lá de só ler, bater o olho e sair lendo. Então que é uma coisa que eu gosto de ver no meu código. E só que a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais aqui em cima, né? Já está bem simples, tá? Mas a gente pode melhorar mais ainda. Bem, nessa função aqui, byRating equals 5, a gente está meio que amarrado, essa função está meio que amarrado a sempre receber um objeto que tem o rating como propriedade e sempre vai testar com o número 5. Eu gostaria de deixar isso um pouco mais genérico. Eu gostaria de escolher via parâmetro qual a propriedade. Eu queria que isso aqui fosse dinâmico e que esse valor também eu pudesse passar via parâmetro. Ou seja, que isso aqui pudesse ser dinâmico. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar alguns artifícios da programação funcional. Não é meu intuito aqui explicar programação funcional, nem quais os conceitos dela, tá? Mas é só um vislumbre. Como eu falei, essa série vai abordar assuntos que são porta de entrada para programação funcional. Então você começa fazendo isso daqui, tá organizando o teu código dessa forma para daí partir para programação funcional com os conceitos mais pesados e mais completos, tá? Então, mas aí só para a gente ter um vislumbre, eu vou refatorar isso daqui para a gente usar de forma mais funcional. Então, como que eu poderia deixar isso mais genérico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui uma nova função chamada prop equals, ela vai receber como parâmetro o nome da propriedade e vai retornar uma outra função que recebe qual é o valor que eu quero comparar, e isso aqui vai me retornar uma outra função em que eu vou passar o objeto como parâmetro. E agora sim eu consigo escrever minha função prop name igual ao valor. E daí eu vou substituir esse código da byRating equals 5 por prop equals, vou passar qual o nome da propriedade, rating, e um outro parâmetro passando o valor, certo? E daí eu vou salvar aqui agora e ver se o resultado continua o mesmo. Olha só, o resultado continua igual. Se eu pegar isso daqui e jogar aqui dentro de filter, continua do mesmo jeito, tá? E tem como eu fazer isso com o toID and title? Tem sim. Como vocês podem ver aqui, essa função ela assume que um objeto tem a propriedade ID e title, ou seja, essa função está meio que amarrada a objetos que têm essas propriedades. Como é que eu poderia passar essas propriedades via parâmetro? Eu podia fazer assim, const, vou chamar o nome dessa função de pick, que é pegar, né? Como se fosse pegar. E aí eu vou passar aqui props como parâmetro, que vai ser um array com os nomes das propriedades. Isso vai me retornar uma outra função que recebe o objeto como parâmetro. E daí agora eu vou usar uma função que a gente ainda vai aprender nessa série, que é chamada de reduce. Então eu vou aqui em props.reduce. Ela recebe dois parâmetros, que é o acumulador e o objeto atual. O acumulador com a propriedade dinâmica atual vai receber o valor do objeto e vai retornar o acumulador. E o valor inicial disso tudo é um objeto vazio. E daí eu vou substituir essa parte aqui pela função pick e vou passar um array com o nome das propriedades que eu quero. O pick retorna uma outra função que recebe como parâmetro o objeto que está vindo aqui. Se eu salvar,
Opa, eu acho que eu escrevi acumulador errado. Vou salvar, pronto. Então a gente tem aqui, ó, mesmo resultado. Então vejam bem, o código aqui embaixo continuou o mesmo. E aí a gente consegue ter um código altamente reutilizável, tá? Porque esse pick aqui ele pode ser usado em diversas partes da nossa aplicação. Basta eu passar o array com o nome das propriedades que eu quero, ou seja, a coisa fica bem mais genérica. E a mesma coisa vale para o byRating equals 5, que aí eu tenho uma função também mais genérica em que eu passo tudo via parâmetro. Então, pessoal, a gente viu aí como que a gente consegue melhorar mais ainda o código, deixar mais legível com alguns artifícios aí da programação funcional, embora não seja o foco agora, mas eu queria mostrar para vocês só um vislumbre de onde a gente pode chegar e do que a gente pode fazer apenas com essas duas funções que a gente aprendeu nessa série até agora. E acho que é isso, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque a gente vai ter conteúdo muito bacana ainda. E na semana que vem sim, a gente vai voltar com o nosso assunto e ver a próxima função, que é o concat all, beleza? Então até lá.